alunos, nossos filhos estão apanhando em sala de aula. Isso tudo depois das falas do Lula. Isso tudo depois das falas do Lula, presidente. Você está zombando do meu filho agora? Os nossos filhos do Brasil, você está zombando... Não, o meu filho. Você está zombando dos meus filhos, deputado, agora? Não, os meus filhos já foram também agredidos verbalmente em sala de aula por militantes da esquerda. É por isso que eu sou deputado federal hoje. Você sabia disso? E agora é lamentável que a gente tenha um precedente como esse. O senhor já imaginou se toda moção de repúdio a algum professor, seja por qual motivo for vier à pauta, o senhor viu o nível do debate. E aí não vai adiantar tapa na mesa. Porque tapa na mesa é ameaça, é sinal de ameaça. Nós não temos medo de ameaça. Quem tem medo, às vezes, da prisão e da ameaça é aquele que foge para a embaixada da Hungria. Ou outros que têm também, com o setor de transporte. Eu vou pedir a Vossa Excelência também uma questão de ordem. Já não é a primeira vez que estas pessoas aqui fazem vai e não são deputados. Podem vaiar, para que a gente identifique, e continuam fazendo a mesma coisa. Se isso faz parte da presidência de Vossa Excelência, nós não vamos ter uma comissão de educação que funcione. Será tapa na mesa, vaias. É isso a comissão de educação? É assim que fazem. É assim que eles justificam. Então, justificam sempre. Agora, tem razão o professor, porque a comissão não pode ser também, com Vossa Excelência no presidente. Para concluir, deputado. Vou concluir. Também não pode ser uma sequência de comentários da presidência. A presidência preside. Ela não faz observações sobre cada fala, senão nós não temos um processo democrático. Eu não faço sobre cada fala, deputado. O Faz seu tempo, quase inclusive, todas. já exauriu. E eu, Por exemplo, agora, você não me deixou nem concluir. O senhor terminou o seu tempo. Acabou o tempo. Acabou o seu tempo, é assim? Acabou. E agora você vai fazer um comentário. Não é assim, deputado Rogério. Eu concedi 2 minutos para a deputada Alice, deixei ela mais de 1 minuto falar. Ou seja, a deputada comeu o seu tempo. Eu deixei mais 1 minuto, o senhor 1 minuto e meio, o senhor falou. Nós vamos agora para a votação. E aqui quero falar, infelizmente, do requerimento que foi proposto pelo deputado Gustavo Gayer, uma moção de repúdio contra um professor de história, uma moção de repúdio em consequência de uma alegação de uma denúncia de proselitismo religioso numa escola de educação básica em Santa Catarina. Quero dizer primeiro que a liberdade de cátedra é prevista na Lei de Diretrizes e Bases. A liberdade de cátedra fundamenta a educação. Então, isso protege, ou deveria proteger, os nossos professores em sala de aula, para que possam exercer aquilo que é a sua tarefa, aquilo que é o seu dever, como, por exemplo, promover conteúdos históricos. É muito importante que o professor não precise ter medo, por exemplo, de dizer em sala de aula, inclusive para criar senso ético em seus alunos, de que, sim, o ex-presidente desse país foi um genocida, porque promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. É importante que esse senso ético, que esse senso do que são os valores que a gente deseja, seja colocado em sala de aula, e o professor deve estar protegido com a sua liberdade de cátedra para promover os conteúdos históricos. Depois, é muito importante que o professor em sala de aula possa promover e falar da garantia de direitos sociais. Não é possível que a direita evangélica extremista, que prega todo dia que o homem não pode ser superior à mulher, que os negros são amaldiçoados porque vieram da África, porque Deus amaldiçoou um filho de Noé, porque ele cometeu algum pecado e esse teria dado origem aos povos africanos, e por isso os povos africanos e as pessoas negras são amaldiçoadas de antemão quando chegam em suas igrejas. Isso não pode continuar. Isso é o que faz com que a nossa sociedade seja uma sociedade racista, machista e homofóbica. Então não é possível que essas discussões invertidas, que desvalorizam o papel do professor em sala de aula,
que uma comissão de educação se coloque de forma desproporcional para atacar uma das profissões que é a profissão mais importante do nosso país, uma categoria que é desvalorizada até hoje, uma categoria que até hoje é uma categoria que adoece porque não tem o seu valor e não é olhada dentro daquilo que é a sua função, que é a importância de formar essa sociedade, de formar a sociedade que queremos, livre de violência, livre de extremismo, livre de ignorância e livre de alienação religiosa. Muito obrigada. Presidente, primeira questão é a seguinte: tem fatos que são históricos, tá? O alinhamento com a história é fundamental, o conhecimento da história. Então, um governo passa 4 anos recebendo filha do ministro do Hitler, tá? O que é? Sendo apoiado pelo Salvini na Itália, que é do partido fascista. Isso é aliança com o nazismo. A invasão do Capitólio, o golpe de Estado. 60 anos de golpe contra a ditadura. A ditadura militar deu um golpe há 60 anos e vocês tentaram no dia 8 de novo. Isso é com vocês. Vocês têm que falar que professor tem que ser perseguido. É um escárnio, é uma vergonha. Vocês deviam se envergonhar disso. Isso é contra a ciência, a cultura e a liberdade. Orientação MDB. Desde a sua posse, o acordo de procedimentos, a gente iria ter dado um salto de qualidade. Então, eu vou fazer a seguinte sugestão. Não é certo fazer reuniões no café da manhã. Isso aí precisa ter... Isso já foi esclarecido, deputado Ivan Valente. Tá bom, eu estou só colocando o seguinte. O que nós precisamos é de um acordo de procedimentos, porque haverá polêmicas em vários projetos. E haverá mesmo. Então, se a gente começar pelo item 1, entende? Como o Kizai falou, isso aqui vai travar, mas não é porque tem obstrução. Inscrição não é obstrução. Inscrição não é obstrução. Então, você vai ter 15 inscritos para cada lado. É 30. Então, não vai andar. O que eu estou propondo é outra coisa. Já que a gente não fez o acordo de procedimentos, até a outra semana lá, que a gente tirasse os pontos polêmicos. Pela ordem, presidente, deputado Ivan Valente, desculpa, só para poder elucidar, sou eu, Soraya, que eu estou rouca. Fala, Soraya. Sabe por quê, deputado Ivan Valente? É o seguinte, enquanto não houver acordo de procedimento, vale o acordo do ano anterior, só se muda o procedimento se houver mudança. Nós estamos discutindo acordo de procedimento, mas está em vigência do ano passado. Eu sei que está em vigência, só que hoje nós temos aqui, entendeu? Nós precisamos... Só que hoje nós temos aqui, entendeu? Nós precisamos não travar a comissão. Todo mundo se colocar de acordo com isso, para Vossa Excelência, inclusive, que é o presidente, entende? Eu vou propor outra coisa, eu vou propor que se retire os pontos polêmicos, se vote por acordo e se reúna uma comissão indicativa de cada deputado. Porque se eu for entrar no mérito aqui agora, essa comissão, não, veja, pesar e louvor está no regimento. Relevância política, qualquer um é capaz de determinar. Deputado Ivan Valente, eu vou concluir só. Para concluir, deputado. Então, eu queria só falar o seguinte, nós temos que ter bom senso também. E isso vai ser discutido na reunião para o acordo de procedimentos. Como é que se faz justificativa, como é que já não se cria uma polêmica prévia, como é que se discute coisas relevantes para a educação. Compreendi. E assim por diante. Então, eu vou pedir, que hoje nós estamos aí às vésperas do feriado, não sabemos nem qual é a pauta. Compreendido, deputado. Peço a retirada desses itens polêmicos e se vote por unanimidade os Ok, projetos vamos caminhar no seguinte sentido. Não há discussão de requerimento regimental, ou seja, não serão 15 oradores. Regimentalmente, é o seguinte, os requerimentos previstos neste artigo não sofrerão discussão e poderão ter sua votação encaminhada por apenas um orador favorável e um orador contrário por 3 minutos cada um. Ou seja,
logo após. Quero usar esse tempo aqui na Comissão de Educação para falar da importância de termos aprovado aqui o requerimento para a realização da visita técnica no Centro de Educação Integral Maestro Bento Mussurunga, em Curitiba, e também a visita técnica na Escola Estadual Lamen Lins, uma escola também em Curitiba, porque, para além das discussões midiáticas, as discussões extremistas, a gente tem um papel aqui que é promover a educação pública de qualidade. Então, também quero falar da importância da aprovação do requerimento para a realização de uma audiência pública para debater a Lei 10.639 de 2003 e os desafios para a efetivação do ensino de História da África e dos africanos, essa política que completa 20 anos. Então, a importância da gente ter essa audiência para debater esse tema tão relevante, tão importante para a nossa sociedade, para o nosso país.